Boys in Pink apresenta Pink Talk. Olá, humanos, eu sou o Renan e hoje começa mais um Pink Talk, é o bônus, né, do Boys in Pink. Tem todo sábado agora, além de quarta-feira, do nosso episódio padrão. Agora a gente tem o episódio de sábado, sendo um episódio um pouquinho mais curto, uma coisa um pouquinho mais pocket, pra gente comentar um assunto específico, ou falar de alguma coisa que aconteceu, ou algum um tema que não valha um episódio inteiro, mas também que seja legal da gente falar. E o tema de hoje são os feriados. Não exatamente os feriados, mas é a importância que os feriados deixaram de ter. Por exemplo, hoje a gente não leva mais em consideração os feriados como a gente levava antigamente. Não sei se é tipo porque a gente sempre tinha, não sei porque que a gente era sempre era pequeno, né, na verdade. E tipo, a gente curtia, por exemplo, o Dia das Crianças, a gente ganhava presente pra caramba, a Páscoa a gente ganhava chocolate, enfim. Esses feriados hoje a gente só espera o feriado pra gente ter uma folga no trabalho, na faculdade. A gente espera esse feriado pra poder, tipo, emendar torce pra ser uma emenda de feriado, uma emenda no dia, né? Então, tipo, cai na sexta, ou cai na quinta, ou cai na terça, como o feriado que vai ter daqui a alguns dias, que é o feriado de Tiradentes. E a gente só torce para esses feriados caírem num dia passível de emenda e a gente poder descansar um pouco mais, ficar mais em casa. E, tipo, isso se perdeu muito fácil. Hoje os nossos feriados, eles não têm importância nenhuma, né? A gente meio que, tipo, não liga para os feriados. Por exemplo, poucas pessoas sabem que dia 21/4 é o dia de Tiradentes. Só sabe que, tipo, é feriado. Ah, é feriado. Feriado de quê? E, tipo, a gente não sabe mais. Dia de finados, mano, dia de finados, tipo, é um dia sempre. Aqui em casa, assim, minha mãe ainda tem uma consideração pelos feriados. E o dia de finados aqui em casa é um dia, tipo, super pra baixo, assim, super pesado. A gente leva isso em consideração, não que a gente queira deixar o clima pesado, mas tipo, é meio que inevitável manter um clima pesado por conta de, assim, que as pessoas lembram de parentes falecidos e etc. Então, tipo, é um feriado que lembrado, mas as pessoas simplesmente só esperam para poder, tipo, fazer um churrasco com os amigos, fazer alguma coisa no final de semana e fazer alguma coisa do tipo. Então, tipo, por exemplo, mano, o Dia das Crianças. O Dia das Crianças, ele na verdade, o dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. E a gente não considera isso. A gente só leva como Dia das Crianças, a gente vai com um presentinho pro nosso sobrinho, pro nosso filho, pro nosso afilhado, enfim, com um presentinho assim e já era, e tá feito. Mas hoje a gente não leva em consideração de que é um feriado religioso. Quem não considera religião, tudo bem, não tem problema. Mas a gente tem que lembrar que é um feriado religioso e a gente tem que entender essa situação. Por exemplo, o dia do trabalho, dia 1º de maio. Mano, você trabalha o ano inteiro, tem o dia do trabalho, dia 1º de maio, e você geralmente nunca lembra. Você não, a gente geralmente nunca lembra que o feriado do dia 1º de maio é o dia do trabalho. Eu só sei porque o aniversário do Boys in Pink é dia 1º de maio. Eu separei algumas datas aqui, os feriados nacionais, né, que são considerados feriados nacionais, para poder falar um pouquinho sobre esses feriados. Então começa no dia primeiro, né, no dia 1º de janeiro de todo ano, que é a confraternização universal, que é o nome exato, né, do Réveillon ou do Ano Novo, que a gente comemora normal, como porque a gente sempre faz a mesma coisa. Então as pessoas sempre, geralmente, né, vestem branco, comemoram em família e amigos. Eu acho que o Ano Novo a galera comemora mais com amigos, né? Mas comemora com a galera e se diverte. E, tipo, acho que sempre foi assim. Desde quando eu me entendo por gente, os feriados de Ano Novo sempre foram assim. É carnaval, né? Então não tem muito o que falar. Mas o carnaval ele tem uma história toda por trás. Se eu não me engano, nós já falamos sobre o carnaval. Já falamos sobre o carnaval. Se já falamos, voltem em algumas casas. Depois tem a Paixão de Cristo, que é dia 10/4. Tem o feriado de Tiradentes, que é também em abril, né? No dia 21 de abril. O feriado do Dia do Trabalho depois. Corpus Christi, que é dia 11/6. Gente, eu confesso que eu não lembrava do feriado de Corpus Christi. Tipo, pra mim é uma data que, puta, não vou trabalhar, não vou pra faculdade. É uma data pra mim que eu vou descansar, tá ligado? Eu não levo mais em consideração isso. Eu falo, tipo, por mim, eu falo por outras pessoas também. Porque várias pessoas, assim, tipo, no trampo, na faculdade, até os meus amigos também, eles falam, tipo, puta, vai ser feriado, vamos fazer um churrasco, vamos fazer alguma coisa, vamos pra algum rolê.
E, tipo, a galera só se preocupa por feriado por não trabalhar. E esquece a tradição do feriado, mano. Hoje o feriado ele é muito importante pra gente. A gente tem que levar tudo isso em consideração. Mano, a independência do Brasil. Teve uma vez que eu caguei com a minha sala na faculdade. Na faculdade não, na escola. Na faculdade é foda. Na escola. Era o feriado de independência do Brasil. E eu levantei a mãozinha e perguntei. Mas professor, que feriado que vai ser? Ele falou, você não sabe que feriado que é? Aí eu falei, não lembro. Aí ele falou, pois você vai procurar qual é e a sala inteira vai escrever uma redação sobre o feriado que vai acontecer no dia 7. E aí a sala inteira ficou muito puta comigo, mas por questão de, tipo, já não levar em consideração o feriado, entender o feriado. Mano, a gente tem o Dia da Bandeira, não é um feriado nacional, eu acho. Mas, pelo menos não tá aqui na fonte que eu pesquisei. Mas as pessoas não levam em consideração, nem sabem que dia que é o Dia da Bandeira. Na verdade, nem eu sei que dia que é o Dia da Bandeira. O Dia de Finados, como eu falei, e antes tem o Dia das Crianças, que é o Dia da Nossa Senhora da Aparecida. Tem a Proclamação da República. Se alguém souber que dia que é a Proclamação da República, ganha um doce, de verdade. E aí depois da Proclamação da República vem o Natal. Então, tipo, o Natal a gente ainda considera, a gente ainda comemora assim em família e tal, mas de tantos feriados que a gente tem, a gente considera tão poucos hoje em dia, a gente leva tão poucos feriados ao intuito real do feriado, né? A gente não considera que um feriado ele não é tipo só um dia para você ficar em casa e descansar, não, é um dia especial, sabe? Tipo, por exemplo, nos Estados Unidos tem o dia de Martin Luther King. Eu acho que a data é em janeiro, se eu não me engano, no comecinho do ano, antes, acho que é dia 20, dia 18, sei lá, acho que é entre o dia 15 e o dia 20 de janeiro, isso eu tenho certeza. Mas acho que é dia 18 de janeiro. E lá, tipo, eles fazem, tipo, um puta feriado pro dia de Martin Luther King. Tem também o Dia da Independência dos Estados Unidos também, que eles levam muito em consideração. Então, no mundo inteiro ainda se leva muito a sério os feriados. Aqui no Brasil, não sei se só no Brasil, na verdade, né? Não fui muito a fundo na pesquisa. Mas aqui no Brasil, as pessoas levam os feriados como um dia, tipo, de folga. Então, tipo, não é, puto, o dia da independência. E o dia da independência não é só um dia que, tipo, puta, mano, foi o dia que o meu país se declarou independente de outros países e assumiu a sua. Puta, esqueci a palavra. Mas enfim, vocês me entenderam. Que o Brasil se assumiu independente. Enfim, que fique assim. E, tipo, um marco muito importante na história do país, mano. Tipo, talvez o marco mais importante da história do país. É o marco mais importante da história do país. E só a minha opinião que importa. E a gente não leva em consideração, a gente simplesmente aceita como um dia que a gente não vai trabalhar, que a gente vai ficar em casa, que a gente vai ficar de folga, que a gente vai poder limpar a casa, que a gente vai poder lavar o carro, que a gente vai poder sair para algum lugar, e a gente só leva tipo em consideração isso. A gente não entende a importância dos feriados atuais. Além disso, tem outros feriados que não são feriados nacionais, como, por exemplo, o Dia dos Namorados, tipo, beleza, o Dia dos Namorados as pessoas ainda consideram, né? Mas aí fizeram o Dia dos Solteiros. Mas e tem o Dia da Mulher. Tem várias datas. Tem o Dia da Terra, mano, que inclusive, né? Tem não um spoiler, mas enfim, entendam sobre o Dia da Terra que vai ser bem legal. Tem o Dia da Terra, tem várias datas assim que são importantes para a humanidade como um todo, não só para a nação, mas são importantes para a humanidade como um todo que as pessoas não levam em consideração mais. A gente deixou os feriados para trás, a gente não leva esses feriados como importantes. Meu, na minha época, nossa, o idoso, mas na minha época era super legal, tipo, fazer um amigo secreto que a gente fazia em casa, a gente fazia um amigo secreto só das crianças no Dia das Crianças, no dia 12. Mas a gente também entendia a gente aprendia, né? Eu não porque eu não fiz nada de estudo bíblico ou de estudo de igreja, enfim, catequese, essas coisas. Não fiz, mas os meus primos que fizeram, todos eles entendiam a importância do feriado de ser de Nossa Senhora Aparecida. É o dia de finados, como eu falei. O dia de finados, ele é um dia muito tenso aqui em casa, um dia pesado aqui em casa. Então, tipo, eu sentia mais o feriado. O dia da independência. O dia da independência, eu já falei que eu tive que fazer uma redação na escola.
Eu acho que quase todo mundo já fez uma redação na escola, todo mundo cantava o hino no dia da independência, e cantava o hino o hino nacional, ou às vezes cantava até o hino da cidade, por exemplo, eu cantava o hino de Guarulhos. Nunca soube, mas enfim, tá vendo? Outra coisa importante que a gente, tipo, não leva em consideração. O dia do trabalho é um dia muito importante para a gente poder, tipo, mostrar e valorizar os trabalhadores como um todo, né? Não só os trabalhadores formais ou informais, mas enfatizar e agradecer, de certa forma, os trabalhadores como um todo. Paixão de Cristo também é um dia muito importante. Quarta-feira de Cinzas, que é depois do Carnaval, é um feriado importante também, que as pessoas não levam em consideração esses feriados. Levam em, tipo, por exemplo, a Quarta-feira de Cinzas é um dia a mais pro pessoal ir pro bloquinho, mano. Então, tipo, não é isso que se resume o feriado. Os feriados, eles têm fundamentos. E a gente precisa compreender o fundamento desse feriado. Não estou dizendo também para que você não aproveite, para que você não fique em casa, para que você não descanse, para que você não chame amigos. Mas use a temática do feriado, por exemplo, no no dia do trabalho, sei lá, faça uma festa temática, no dia das crianças, faça uma festa temática. No dia da independência do Brasil, você também pode fazer, mano, uma festa temática. Beleza que a história da independência do Brasil não é uma história tão bonita assim quanto contada. Mas leve a história que foi contada em consideração e faça uma história legal e faça uma festa legal, uma coisa assim. Então, tipo, leve essas coisas em consideração. É mais legal da gente entender. O feriado de finados é um feriado um pouco pesado, um pouco bem triste o feriado, né? Mas a gente precisa entender que é um feriado que a gente precisa viver o feriado, né? Assim, não se resume, a mensagem é que nada se resume em tipo, vamos juntar os amigos, fazer um churrasco, ou ficar em casa, descansar, ou dormir até mais tarde. Dormir até mais tarde todo mundo dorme no feriado. Mas dormir até mais tarde, ficar sem fazer nada, aproveitar para poder fazer as coisas que eu não consigo fazer na semana. Beleza, você pode fazer, mas você tem que entender que o feriado ele tem um motivo específico. O feriado ele só acontece porque ele tem um marco histórico na história, né? É um marco histórico na história. Na história antiga, muito antiga, a origem do feriado surgiu no dia 1º de maio, na antiga Grécia, e na Roma também surgiram os feriados a partir do dia 1º de maio, e era de fato uma data de celebração, mas eles celebravam, por exemplo, os deuses antigos. Então, eles celebravam os deuses, então era tudo voltado para esses deuses. Então, eram oferendas para esses deuses, eram festas para esses deuses. Então, não era uma coisa que, tipo, a gente simplesmente vai aqui fazer uma festa. É uma festa voltada para uma coisa específica. Então, a gente precisa entender a importância de cada feriado e ter a noção de que esse feriado é um marco na nossa história, ou na história do país, na história do mundo. Enfim, a gente precisa entender que esse feriado é tão importante assim. Então, leve em consideração esses feriados, aproveite que no dia de Tiradentes, se você não conhece Tiradentes, meu amigo ou minha amiga, por favor, vamos dar uma pesquisada, porque é legal a gente saber. Não estou mandando também, mas se você não quiser também não pesquisa. Mas é bacana a gente saber da história do Brasil, saber da história como um todo. E é bacana da gente entender para poder também conversar com as pessoas sobre esses feriados e propagar essa palavra. É bem importante. No mais, acredito que seja isso. Caso você queira nos acompanhar mais ainda, nós estamos no Instagram e no Facebook. No Instagram como Boys in Pink Podcast e no Facebook como Boys in Pink. Para ouvir a gente tem no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e no YouTube. Em todos é Boys in Pink Podcast. E no Google Podcast é bem legal. No Google Podcast você consegue ouvir a gente sem baixar nenhum aplicativo. Google Podcast, se você procurar no Google o Boys in Pink Podcast e quiser ouvir, você consegue encontrar uma extensão do Google Podcast e você baixa essa extensão e você não precisa ouvir, não precisa de espaço no seu celular para poder ouvir a gente. Você só precisa baixar essa extensão do Google Podcast e você pode ouvir a gente, assim como qualquer outro podcast. E no Spotify também, uma informação que o Panda parou de falar, que no Spotify é de graça, você não paga para ouvir podcast e você não tem intervalos durante o podcast. Então, é isso. Eu acho que eu consegui passar toda a ideia. Muito obrigado. E você não ouviu nada.